Bom dia, gente. Que seja um ótimo domingo para todos nós. Que a gente possa aproveitar essa manhã para refletir sobre o tema que nos foi dado. É um tema bem legal. Nosso tema de hoje é o sexo na evolução do amor universal. E aí, para a gente começar, eu vou ler para vocês uma frase, né, que a gente tira como base para o estudo, que foi retirada do livro No Mundo Maior, capítulo 11, que é um capítulo que fala sobre sexo, do livro de psicografado por Chico Xavier, né, por André Luiz. Né? E aí, vou ler. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais que aparelho de exteriorização. E aí André Luiz começa a apresentar para a gente um outro lugar do sexo, que é o sexo como expressão do amor. E hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esse tema, tentar desconstruir algumas coisas e tentarmos avançar em outras, mas que ainda o tema sexo é um tema muito difícil pra gente, né? Enquanto humanos, seres encarnados e nas condições em que nos encontramos. E pra gente começar, a gente vou falar um trechinho que tem no Pinga Fogo de uma pergunta que fazem pro Chico e sobre as questões do homossexuais e bissexuais. E o Chico vai fazer um apontamento, né, muito legal, mas também o Chico, ele tem muita clareza nas suas respostas nessa questão do sexo, né, e nas relações dos sujeitos, né, seja consigo próprio ou seja com o outro, né, que envolvem esse contexto. Então o Chico começa a dizer que há um problema em matéria de sexo na humanidade que a gente precisa conseguir considerar e refletir com ele com bastante respeito. Ele vai colocar dessa forma: se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos dos cérebros, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatilidade com que as mãos executam com trabalhos manuais os pés, né? Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas no bem e na luz, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Essa é uma questão que o Chico coloca e que é muito importante, porque há anos, né, décadas, séculos, há muito tempo, a gente vem colocando o sexo num lugar de algo pecaminoso, num lugar ruim, né, e que quando ele está presente fora de um objetivo de reprodução da espécie humana, ele se torna pecaminoso, né? Ele se torna algo das trevas, como o Chico vem dizer. E aí o Chico aponta de uma forma muito lúcida que não se distingue do que André Luiz nos coloca no texto, na frasezinha que eu acabei de ler, de que assim como todas as potências que foram nos dadas, potências e capacidades que foram nos dadas a desenvolver com as mãos, com os pés, né, com a visão, enfim, todas as capacidades do corpo humano, por que o sexo não? Porque ele não seria. E se tem variadas manifestações que eu posso ter, tanto com a minha mão, quanto com o meu pé, quanto com a minha visão, né? Que eu posso ter algumas, e o outro sujeito outras, e o outro outras, e a gente vê criaturas fazendo coisas belíssimas que nós nem imaginamos, né? Que poderíamos fazer
né? Por que que o sexo não estaria dentro dessas variações belíssimas que o sujeito também é capaz de desenvolver? E aí o que a gente vai ver é que hoje ainda existe um tabu imenso sobre o sexo, né? A gente tem algo de acreditar numa sociedade livre, de que a gente fala de tudo, de que a gente pode falar de tudo. Só que não é assim, né? A gente não fala, né? E aí quando a gente fala, hoje ainda nas famílias, quando vai se falar de sexo, a gente fala só das questões de instruções, né? De gravidez, de DST, do que isso implica para a vida do sujeito, mas a gente não faz uma construção do que é o sexo, do que é o sexo para o sujeito, qual o significado, o que isso tem a ver com o próprio corpo, né? Aí a gente pergunta, mas com o próprio corpo? Peraí, o que sexo tem a ver com o nosso corpo? Tem tudo a ver. Porque o que a gente vai perceber, segundo a doutrina espírita, e segundo isso que a gente está colocando, né, da evolução do sujeito, no amor universal, a gente vai percebendo que o sexo ele não tá só na minha relação física com o outro, mas ele tá com o outro romântico, vamos dizer assim. Mas ele tá em qualquer tipo de relação em que eu me proponho estar, né? Seja de mãe para com filho, seja de amiga para com amigo, né? Seja de filho para com a mãe e vice-versa, né? O sexo está em qualquer relação, porque como a gente viu, ele é expressão de amor. Então, toda vez que a gente vai falar de amor, a energia sexual está presente. E, além disso, é uma energia criativa. Então, toda vez que a gente vai falar de criatividade, o sexo também está presente. E aí, quando eu fui pegar, né, na verdade, esse tema, eu pensei assim, caraca, esse tema, que tema difícil para mim. E depois eu pensei mais um pouquinho, caraca, que tema que é difícil para todo mundo, né? E encontrei uma fala do Chico muito legal, né? Que uma pessoa pergunta para ele, né, sobre os problemas do sexo, os conflitos que a gente tem com relação ao sexo, e o Chico vai dizer assim: sendo o sexo uma força criativa, eu diria que talvez quem não tiver problema de sexo estará doente, né? Então, se a gente não tiver em conflito, ou se a gente não tiver questões com isso, peraí, como é que tá minha vida? Como é que tá minha criatividade? Como é que tá minha vivência com o outro? Porque a gente tá o tempo todo criando, trabalhando, se envolvendo. Criação não é uma coisa só material, né? De criar algo material, mas é uma construção, é construção de ideia, é construção de laço, é construção de tudo, né? Se somos sujeitos que fomos criados pelo Cristo, né, nós somos sujeitos envolvidos pela própria criação. Na verdade, se somos sujeitos criados por Deus, desculpa, gente, nós somos sujeitos que estamos envolvidos no próprio processo de criação, né? Então, nós precisamos falar disso. E aí, algo incrível que acontece hoje é que, principalmente nos lugares educativos, sejam eles religiosos ou sejam eles, né, de escola, né, de estudo, não se fala de sexo, né? A gente não aborda esse tema. A gente aborda o tema só na questão que a gente já tinha falado de uma instrução. Mas quantos de nós já conversamos com nossos pais sobre os valores, né, sexuais, sobre os sentimentos que envolvem uma relação com o outro, sobre a troca de energia, sobre as manifestações no corpo, né, diante de uma relação. A gente fala da gravidez, a gente fala da DST, mas diante de uma relação
como a gente pode dizer, né, sem afeto, sem troca, sem trocas afetivas, né, só por meio do movimento físico, quais as implicações isso para o meu corpo? E quais as implicações de uma relação de afeto, de uma relação de amor para o meu corpo? Com quantas pessoas a gente consegue conversar isso? Seja você da idade que você for. Quantos caminhos a gente abre dentro da casa espírita, em especial para os adolescentes, que a gente sabe que tem uma fase, né, onde tem uma potência fisiológica, né, de uma energia sexual que começa a advir do sujeito. Quantos lugares a gente abre para esses meninos e essas meninas, esses sujeitos falarem, tirarem suas dúvidas, perguntarem, conversarem, refletirem, né? E que nós, enquanto sujeitos que podemos ter vivenciado ou não isso, podemos falar disso também, né? Essa troca de conversa. Então, isso ainda é um tabu, porque esse lugar não existe. Mas esse tabu, ele não vem de hoje, vem de muito tempo, né? A gente acredita que sexo é uma coisa só com o outro. E aí lá atrás, Freud já vem falar do sexo na questão infantil, né? Do sujeito que começa a buscar e a conhecer o próprio corpo através do toque, através do que ele vai chamar do movimento de chuchar, né? Que é o de sugar, seja o peito, seja alguma parte do corpo, né? Como que a energia sexual tá nesse lugar, né? Do bebê com a própria mãe. Como que a gente, desde o início, já tem uma relação sexual conosco. E como que o nosso corpo está implicado nisso? Porque o sexo, antes de ser algo fisiológico, né, do sujeito encarnado, ele é algo que está na alma, né? O desejo sexual, ele é algo que está na alma e não na carne, né? Então, é dessas coisas que a gente precisa começar a rever e a mudar nos nossos pensamentos, porque é muito bonito falar de sexo enquanto força sublime, enquanto amor universal. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa falar dos problemas que envolvem o sexo agora, que é o caminho até chegar nesse lugar de amor universal. E aí, Emmanuel vai colocar para a gente, só um adendo, a gente está estudando o livro No Mundo Maior, a gente tem a presença de umas partes do Pinga Fogo e a gente também está estudando Vida e Sexo de Emmanuel. Então, toda vez que eu falar Emmanuel é vida e sexo, toda vez que eu falar André, No Mundo Maior, e toda vez que eu falar de Chico, no Pinga Fogo, tá? E aí, Emmanuel vai dizer que através dos milênios, né, milênios e milênios, os espíritos, o espírito passa por fileiras imensas de reencarnação. Então, ora, ele está na posição de feminilidade, ora ele está na posição de masculinidade. E a gente vive as nossas encarnações desse jeito. Como a gente sabe, nós já somos espíritos milenares, né, que já tivemos diversas encarnações, então muitas vezes já fomos homens, muitas vezes ocupamos a posição de homem e muitas vezes ocupamos a posição de mulher. E aí a gente lembra que o espírito, ele não tem gênero, né, e nem sexo. Então, o que o espírito vai ter é feminilidade e masculinidade. Mas o que a gente sabe sobre essas coisas, pelo menos ao meu ver, ainda é muito pouco. Por isso a necessidade de estudarmos cada vez mais sobre isso. E aí, voltando a Emmanuel, ele vai dizer
que todos nós temos o fenômeno da bissexualidade sedimentado em nossos espíritos, por causa desse movimento de ora feminilidade, ora masculinidade, né? Então, todas as criaturas que vivem no orbe terrestre, nós temos isso em nós, né? Alguns autores da psicologia também vão dizer isso, né? Que nós temos algo da bissexualidade, em especial quando nascemos, né? Antes de começarmos as vivências, antes de entrarmos na sociedade, antes de de conhecermos as culturas, né? A gente tem isso. Porque para um bebê não tem muita distinção. A gente começa a aprender isso à medida que a gente vai crescendo. E aí, Chico Xavier, no Pinga Fogo, vai trazer pra gente essa questão, como eu tinha falado, da homossexualidade e bissexualidade. E aí ele vai trazer que tanto as duas quanto a sexualidade humana são condições da alma. E por isso, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos ou como fenômenos merecedores de preconceito e de ataques da própria humanidade. Aqueles que são portadores de homossexualidade e bissexualidades são dignos do nosso maior respeito. Acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista da ciência aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão em condição de esterilidade. E aí é incrível isso que o Chico vai dizer, porque é o que a gente tem visto hoje, né? A gente vê várias mudanças e várias revisões nos termos, mas também vários autores, como Judith Butler e vários outros. A Judith é uma que é das mais conhecidas, falando sobre a questão de sexo e gênero, né? A gente tem aí na nossa humanidade o sexo e gênero como se fossem uma coisa que sempre deve estar ligada, ou seja, que o órgão que eu nasci, né, deve ser o mesmo com aquele que eu me identifico, né, com o gênero que eu me identifico. Então, a mulher se identifica com a vagina e o homem se identifica com o pênis. E aí a gente começa a ver diversas produções hoje dizendo que, peraí, será que é bem assim? Será que isso sempre tem que estar relacionado? Ou será que não? Será que toda mulher tem que ser mãe? Ou será que não? E a gente começa a ver as mulheres querendo seguir outros caminhos que não esse, que parece que antes eram destinados para elas, né? De trabalho, de outras coisas, né? De outras vivências que não só o trabalho, e de não querendo serem mães, né? E aí a gente tá vendo outras variações. Ah, Luísa, mas é isso, tá super errado. Bom, não sei. Se a gente tá vendo aqui que o sexo tem várias variações e que um dos caminhos desse amor universal é a sublimação, né? Então, a sublimação desse sexo voltado para outras coisas, para outras atividades, e pensando que o próprio Cristo, assim como o Chico, não se relacionaram em um casamento, né, em um matrimônio, e mesmo assim fecundaram diversos corações, será que o destino de uma mulher e o de um homem é a paternidade somente? Ou a gente pode buscar outros destinos e mesmo assim sermos sujeitos de amor, né? Mesmo assim sermos esses sujeitos que expressam o amor através do sexo,
né, na fecundação dos corações, na caridade, nos laços. Porque quando a gente fala de sexo e os espíritos vêm nos apontar que a gente precisa ter um cuidado, né, com a promiscuidade, ter um cuidado e um respeito com o outro, eu penso que isso também não tá só para uma relação conjugal, mas isso tá para qualquer relação. Quando eu tenho um filho, quando eu tenho um amigo, quando eu tenho um tio, quando eu tenho um avô, o que eu tô cultivando no coração dessas pessoas e qual a minha responsabilidade diante dessas pessoas? Porque se a gente pensa que Deus não faz nada à toa, né, que as leis de Deus estão aí para nos guiar e que o seu processo educativo é sublime, né, que seu processo educativo não tem falhas porque é um ser perfeito, o meu envolvimento com um outro não pode ser mero acaso. O meu envolvimento, seja com um amigo, seja com qualquer pessoa, não pode ser por mero acaso. Então, o que eu cultivo com essas pessoas? O que eu cultivo na casa espírita? Como eu tenho cultivado minhas relações na casa espírita? Ou na igreja, ou em qualquer lugar que eu estou. Então a gente começa a ver várias mudanças agora que eu acho que elas vão continuar ainda mais e que o nosso pensamento sobre sexo, sobre gênero, sobre um monte de coisa vai mudar. Né? E é um processo que eu entendo pelo que o Chico vem dizer, é um processo evolutivo. E a gente tem visto através da ciência essa catalogação, né? Que ele começa a catalogar do ponto de vista da ciência. E isso é incrível, assim, como que Chico traz isso desde lá de trás, de 1971, porque a gente realmente está vendo essa cataloga... Ei, gente, esse catálogo sendo feito, né? Então, conversando com um jovem, por exemplo, você vai ver um jovem mais jovem que eu, né? Que estão aí no campo da informação, sendo bombardeados para informação, com acesso a conteúdos sexuais, com acesso a muita informação e que talvez às vezes não saiba o que fazer com tanta informação. Então, mais uma vez, a importância da gente poder falar dos assuntos que sejam demandas do jovem. Então, conversando com pessoas mais jovens, eles vêm trazer várias denominações, né? Cisgênero, bissexual, transexual, travesti, queen, né? E por aí vão inúmeras denominações que estão crescendo cada vez mais e as pessoas se identificando com variadas formas que antigamente a gente não via. E aí não cabe a nós julgar, né? Eu acho que o nosso trabalho não é julgar, mas é o de acolher, e é inclusive o que muitos dos nossos orientadores, né, dos livros que a gente vai vendo, que eles trazem pra gente como um papel nosso de acolher esses sujeitos. E aí, seguindo no que Chico Xavier estava dizendo, ele vai colocar: a criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também a espiritual. Somos chamados à fecundidade espiritual quando temos filhos, transmitindo aos nossos filhos os valores espirituais que somos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas dos desequilíbrios e nem aos problemas chamados de viciação humana, mas à condição da personalidade reencarnada, muitas vezes
portadora de conflitos que dizem respeito à sua condição de alma em prova ou em sua condição de pessoa em tarefa específica. E aí, mais uma vez, o Chico trazendo que essa fecundação que a gente conhece como física, ela também está ligada a uma fecundação espiritual. Não só para os sujeitos que têm a capacidade de ter filhos ou que tiveram a oportunidade, mas acho que isso está aí para aqueles que também não tiveram, mas que mesmo assim são pais, seja de crianças órfãos, seja de pais ausentes, né? Qualquer sujeito que é capaz de fecundar um coração, ele tem esse compromisso, né, de transmitir os valores espirituais. E algo que o Chico traz, que eu achei belíssimo, é trazer os valores espirituais que somos portadores. Então, eu só posso entregar para o outro aquilo que eu tenho em mim. Eu não vou entregar para o outro algo que eu desconheço. E aí, seguindo na nossa conversa, né, vamos chegar a algo que André vem trazer para a gente, de que é um erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoantes às respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Essa passagem de André é belíssima e ela se encontra bem abaixo a frase, né, que a gente leu no início sobre o sexo como expressão de amor. Então ele coloca que é lamentável que a gente suponha que só a perfeita normalidade sexual, que é essa que são das convenções humanas, que é isso que a gente acredita que é perfeito, possa servir de templo às manifestações afetivas. Então, é lamentável que a gente acredite que só através dessa normalidade que a gente acredita ser o certo, que possa advir as manifestações afetivas. E mais uma vez a gente recorda, né, o campo do amor, o campo da energia sexual é de uma variação que a gente desconhece. E quando a gente pensa nisso, eu não sei vocês, mas eu me sinto completamente incapaz de pensar nessas variações, porque eu me encontro ligada muito ainda às questões da matéria e na associação do sexo enquanto esse de sujeitos amorosos de matrimônio, né? Eu não consigo fugir muito disso e acho que a nossa sociedade não consegue fugir muito disso, mas foge muito disso, porque primeiramente, gente, o sexo tem a ver comigo. O sexo tem a ver com quanto eu cativo em mim, o que eu cativo em mim, o que eu crio para mim, os pensamentos que eu permito que me invadam. O sexo tem a ver com aquilo que eu cultivo em mim mesma. Então ele não tá só para a relação com o outro, mas para minha relação para com Deus. Porque essa energia criativa tem tudo a ver com Deus. E talvez seja por isso que a gente sempre tem dificuldade de falar de sexo, porque ele está extremamente ligado à minha relação com Deus. E falar de Deus, em especial falar da nossa relação com Deus, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo palpável e às vezes não é algo que a gente consiga transmitir em palavras. Eu falo muitas vezes, a palavra é algo de imensa
de imensa ajuda e de imensos valores e importâncias para o sujeito, mas ela tem o seu limite, que é o limite da própria expressão. A palavra não consegue expressar sentimento, não consegue expressar um monte de coisa. E aí, o que vai mudar? Né? O que expressa, às vezes, o que ajuda? A nossa entonação, a nossa expressão, o nosso carinho. Isso é amor, isso é sexo, né? O jeito que a gente olha, o carinho que a gente expressa, o jeito que eu falo com o outro. A gente tem mania de dizer, eu falo assim mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Né? Se a nossa proposta de reencarnação é a mudança, então não é assim mesmo. A gente precisa buscar novas formas de nos relacionarmos. E continuando, para a gente já caminhar para o final, vamos trazer André de novo. Quando ele vai dizer, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Então, nenhuma das nossas manifestações, seja ela instintual, sexual ou qualquer outra, ela vai deixar de existir, mas ela vai mudar, né? Caminhando para o campo da sublimação, caminhando para o campo de uma transformação, de acordo com a condição de cada um, de acordo com a condição da humanidade, de acordo com a condição do sujeito, do espírito. E eu queria terminar com um parágrafo belíssimo de vida e sexo. Quem tiver interesse nesse assunto, peguem esse livro, leia. É muito legal, tem vários livros falando sobre isso. Vamos ler, vamos estudar. Eu acho que essa é a proposta, é isso que Chico traz pra gente também. Olha, a gente precisa estudar, porque nesse campo ainda há muito preconceito, há muitas ideias equivocadas, há muitas ideias de uma normatividade, né, cultural que não é certa, não é porque todo mundo faz que é certo. A gente precisa falar sobre isso. E de uma ideia de que a ciência vai resolver aquilo que é do espírito, gente. Não dá. Né? A ciência é algo belíssimo, a medicina é algo a qual a gente tem que ter muito agradecimento, ser muito grato. A gente está aí numa pandemia, a gente sabe o quanto a medicina nos ajuda e nos orienta, mas ela não é capaz de tudo. Há coisas que dependem do espírito, depende do nosso trabalho. Então vamos lá com Emmanuel. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condição de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa frase estava presente em alguns dos textos que eu estudei para a gente poder falar sobre o tema. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente volta lá, no sexo como expressão de amor. E a gente lembra do Cristo, que veio até nós, não teve um matrimônio, mas foi capaz de cativar e fecundar diversos corações com a semente da Boa Nova, né? Deixando para nós aí um conhecimento para que a gente pudesse trabalhar a nossa terra e plantar a semente
que Ele já nos entregou. Que amor! A gente precisa realmente começar a mudar essa ideia de sexo, né? De colocar como Chico trouxe, num lugar de trevas. Não é lugar de trevas, gente. É lugar de amor. É lugar de educação. É lugar do sujeito de moral que a gente precisa começar a trabalhar. Então ficamos aí com algumas questões para a gente pensar e trabalharmos, e o convite para o estudo mais aprofundado sobre esse assunto. Desejo a vocês um ótimo domingo, e esse é especial, né? Lembrando do Cristo e do seu retorno, em especial da relação do Cristo com Magdala, que também é belíssima, e a expressão exata do que a gente está falando, de uma relação de extremo amor e de encantamento, né, envolvida por sedução. Maria de Magdala, né, como alguns livros retratam, eram prostitutas, uma mulher extremamente sedutora, que faz o processo de sublimação pelo amor e começa a expressar a sua energia sexual na relação com o cuidado com o outro. Um bom dia para todos nós.